Cristo defendeu juridicamente, ao não ser apedrejada, de um processo legal que estava sendo descumprido e desrespeitado. Inverso no ar, e olha só, de todos os programas, já foram mais de 40 programas, hoje eu começo mais protegido do que nunca, mais tranquilo do que nunca, porque olha, sinais dos tempos, porta da graça, perseguição, acontecimentos finais, eu quero estar perto desses três aqui, porque hoje você vai entender a importância desse assunto. Você já viu aí no nosso título, estamos vira e mexe fazendo uma parada nos nossos episódios doutrinários, bíblicos ou de alguns assuntos para falar sobre profissões. E pensa na alegria de ajuntar esses três aqui com a gente, já vai entender por quê. E por que eu tô em paz? Porque olha, gente, perto da prisão eu quero estar perto deles. Porque se há um povo que vai saber me ajudar na medida do possível, a gente sabe. Brincadeiras à parte, gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ter todo esse universo que envolve o direito, a advocacia, profissionais da lei dos homens, mas sempre à luz da lei de Deus. E isso que é o legal da gente estar hoje aqui no Inverso. Você já acompanha a gente, sabe que tem que curtir, tem que compartilhar, tem que comentar. Aqui é leveza da internet, a gente erra, a gente acerta, a gente ri, a gente chora, concorda, discorda, contanto que a gente fale o que está no coração junto com a vontade de Deus. Bom, por que inverso, né? Meus queridos doutores aqui, inverso porque num mundo de ponta cabeça, pensar de um jeito invertido alinha as coisas na direção do céu. E num mundo que rema com uma correnteza fortíssima e contra essa correnteza, só sendo inverso, só sendo de um jeito diferente. Com Deus, a gente é sempre maioria. Até discordo. Com Deus, a gente é totalidade. Porque quem está com Deus não tem que se preocupar. Então somos minoria sim, mas no inverso. E hoje você vai ver que esse grupo que vive num mercado, num ambiente de tribunais e na concorrência de um mundo de ideias, mentiras e verdades, falar sobre a verdade, sobre o direito. Hoje eu tô com medo desse tempo, porque eu tô feliz da vida com vocês. Vamos para a câmera aberta ali, já olha para quem tá aqui. Olha quem tá aqui com a gente hoje, tá? Eu vou apresentar aqui rapidinho, que eu quero ouvir vocês, quero ouvir muito vocês. A minha produção sempre faz um monte de coisas. Aqui é a biografia de vocês que eu levaria 20 minutos falando, mas eu já vou pular. Doutor Fernando, doutora Ive, doutor Felipe, depois vamos tirar o doutor e o pastor, e vai ser Fernando, Ive, Felipe e Odailson, porque o papo é bom. Vamos lá, doutor Fernando, fala um pouquinho pra gente quem é, pode falar um pouquinho da carreira, formação, mas o que te fez ser advogado? Bom, prazer estar aqui, o Dailson, né? Obrigado, vamos junto. Todos os colegas aqui, o Felipe, a Ive, uma alegria estar aqui com vocês. O que me despertou a atenção para que eu fizesse direito foi o amor pela palavra. Uhum. Eu sempre tive uma atenção especial com a palavra falada, sim, a palavra escrita, admirador de grandes oradores, assim como você é, né? Obrigado. Um grande orador. E isso despertou a atenção para que estudasse direito. Eu fiquei sabendo que o pessoal do direito, os advogados, falavam muito. E em razão disso eu comecei a estudar direito, fui nesse caminho. Sou do interior de Minas Gerais, estou para cá, para São Paulo, há quase 20 anos mais ou menos. Uhum. E desde então, dedicado ao estudo do direito. Que bacana. Hoje você está em que área mais? Fala um pouquinho aí da tua influência. A minha linha de estudos é o direito constitucional. Uhum. Logo quando eu me formei, saí da graduação, me dediquei ao direito criminal, fiz especialização nessa área. E depois de uma tentativa de ser mais abrangente, percorrer mais áreas do direito, eu fiz mestrado e esse ano concluo meu doutorado em Direito Constitucional. Tá bom. Você está protegido, ele é da área criminal. É isso aí. Tá alguma área especial, é algum escritório, alguma instituição onde você está hoje exercendo a advocacia? Eu tenho dedicado especial atenção nos últimos meses a coordenação do curso de Direito do Campus São Paulo, o NASP Campus São Paulo. Eu tive a felicidade de fazer a minha graduação no NASP, nos idos 2006 a 2010, e estou aqui cercado de 2 coordenadores do NASP também, né, que herdaram esse curso. Primeiro o Felipe, agora a Ive também. E sou filho desse curso, e os desdobramentos desse curso chegaram a Hortolândia, a São Paulo, e tenho hoje essa alegria de conduzir
ali 250 alunos, seus planos pessoais, profissionais na área do direito. É um batalhão, gente. Já trouxemos aqui o povo do NASP dias atrás para conversar um pouquinho sobre medicina. Vamos trazer para outros cursos também. Mas hoje realmente envolvendo esses 3 campos, né? Tão legal. São Paulo, Hortolândia e Engenheiro Coelho. É uma opção, é uma oportunidade, é uma provocação às novas gerações olhar esse grupo. Gente, olha só o nível, a conversa. Vai ser bom demais. Eu vou aqui já para o Felipe, do meu lado. Meu brother, você tá bem, cara? Tô bem, meu brother. Que legal. Gente, bem, como que eu vou chamar um advogado de brother? Depois tô lá no tribunal precisando da seriedade deles. Aqui a gente informaliza, tá? Aqui a gente fica à vontade, pra vocês ficarem bem inversos. A gente quer ficar nessa leveza. Mas, Felipe Piazzi, que legal ter você com a gente, tá? Obrigado. São 3 jovens, você vê que a carreira de advocacia. Eu não entendo nem 1% do que vocês realmente são envolvidos e sentem a responsabilidade, o peso, a gravidade dos dias que nós vivemos. E como é importante, Piazzi, até eu digo, do advogado. A gente aqui representa a Igreja Adventista, mas eu vou ampliar do advogado cristão. Vou dizer assim, ó, se é o advogado cristão, bíblico, que leva Deus a sério como tem que ser, que bênção ter alguém que lida com tantos intercursos da lei humana, mas sabendo que tem uma lei soberana que vem do céu, né? Então fala pra gente um pouquinho, família. Desculpa, Fernando, família... Minha família é de Minas Gerais. Não, esposo não. Não tenho. Eu ia falar, eu ia me segurar pra fazer a propaganda dele. É mesmo. Tá bom. É mesmo. Não vou pedir pra você deixar teu WhatsApp aqui na nossa tela. é Não, normal, a gente pode falar que ele tá na Excelente pista. parceiro. Felipe. Tá na pista Tá com o advogado. Tá navegando. É mesmo? É mesmo. Bom, então É tá na mesmo. fase das escolhas. Tá na Tá paz bom. das Bom, gente, escolhas. fica a dica, não vou falar mais nada aqui. O inverso já deixou pode bem dar claro. o arroba dele aí? Gente, Arroba, olha aí, ó, eu tenho que cuidar. É uma Eu imaginei, boa. esse momento chegaria, eu imaginei. Fernando, já quebrou o gelo todo aqui, né? É isso aí. Tá bom, então eu vou aqui pra você. Esse sim, eu sei que tá casado, filho. Fala pra gente um pouquinho. Pastor, obrigado pela oportunidade de estar aqui. bom. Primeiro, admiro muito o trabalho, admiro você. Obrigado, cara. Vamos lá. E tá com o pessoal aqui, Ive, Fernando, então muito legal. Fernando, meu contemporâneo de corredores de UNASP. Eu formei na primeira turma, pastor, do UNASP, graduação, em 2008. Na época, o UNASP tinha uma rádio que estava começando, a Rádio UNASP, e ela operava em caráter experimental. E a gente falou que a nossa turma era a turma Rádio UNASP, operando em caráter experimental. E o direito surgiu na minha vida assim, meio natural. Era o direito ou a teologia. Sempre tive muita convicção disso. E até no ramo do direito eu olhava, eu quero ser um advogado tributarista. Não me pergunte por quê, eu acho que as coisas acontecendo. Meu pai era quer ganhar dinheiro. O advogado tributarista quer Gente, ganhar essas dinheiro. piadas internas Não eu gosta respeito. de pessoas, gosta de dinheiro. Fernando, eu tô acho que mentindo? a advocacia Não falei. tributária é peculiar. Oi, assim. gente. Acho que meu pai era um microempresário e tal, e eu assim, trouxe pra mim isso. E aí, na sequência, eu lembro que eu terminei direito, já fazendo estágio, e depois já fui absorvido pelo escritório que eu tava, e falei, vou fazer teologia. Olha aí. Vou fazer teologia. Acabou, fiz teologia um Você fez uma semestre, parte de teologia? fiz um semestre, Poxa. mas depois acabei sucumbindo e fiquei entendi que o meu ministério seria muito influente na advocacia e estou muito feliz com isso desde então. Sou casado há 12 anos, 12 anos. Vou fazer 13 anos agora em novembro, dia 20 de novembro, e tenho a pequena Belle de 4 anos. Belle, né? Belle, linda. Um milagre de Deus, uma resposta de oração, e a gente é muito, muito feliz. Felipe, me lembra, recentemente, não sei se foi pós-pandemia, teve uma situação de doença que pegou pesado. Foi você, sua esposa, né? Fomos todos nós. Nossa, Foi a eles família são toda. super... Você passou um vale forte ali. Um não vale foi? forte. Em 2021 eu contraí Covid, em junho, começo de julho. Não foi você ali. É um estágio que Deus me tirou da morte, literalmente. Eu tive 95% do pulmão comprometido. As pessoas morriam com 65, 70. Você chegou a 90. 95% do pulmão comprometido. Assim, a igreja se envolveu muito em oração. A igreja, a instituição, apoiou muito também a mim e a minha família. Eu faço um especial agradecimento de um instrumento que foi o Dr. Fabiano Luz, que bateu no peito num momento específico que, assim, eu estava muito mal. Eu fiz uma ligação de vídeo de despedida com a minha família. Não quero pesar o clima, né? Não, mas eu lembro disso. A gente orou por você, cara. Mas pra gente trazer o tamanho do milagre de Deus. Claro.
E eu lembro que ele ainda frequentava a igreja da Central Paulistana, ali do lado do Hospital Adventista, eu estava no Hospital Adventista, ele saiu do culto, foi fazer a intervenção que tinha que ser feita, bateu no peito, até contrário ao que os plantonistas que estavam ali sugeriam. E Deus operou um milagre tão grande, pastor, que eu saio do hospital, assim, eu tenho uma recuperação. Deus me tomou pela mão, me levantou. Isso foi no dia 17 de julho de 2021. Dia 28 de julho, eu estava saindo do hospital, caminhando. Assim, inacreditável. Fiquei mais 2 semanas em recuperação no Cevisa, porque fiquei muito fraco. Mas eu lembro que se eu contar do dia 28 de julho, no dia 28 de agosto, eu já estava correndo 5 quilômetros de novo. O pastor Fabiano, o Dr. Fabiano usa as 2 imagens do meu pulmão, tanto a de 95% quanto o pós que eu fiz depois, para comparar e falar, gente, não tem explicação. Ele faz às vezes alguns sermões e tal para trazer como milagre. Eu digo que essa foi uma das hipóteses de milagre que a gente vê. Tem tantos milagres que a gente nem vê acontecer. Sim. Lembra Moisés? Moisés, eu quero falar para Deus, eu quero te ver, quero ver tua glória. Deus fala, vai atrás da fenda, eu vou deixar passar só a minha bondade. Sim. Então eu falo que Deus deixou passar a bondade dele ali para eu ver. Quantas e quantas coisas a gente não consegue ver, imaginar, e a intercessão de Deus. De você, mas conta pra ele da Dani, do seu pai também, que você perdeu. Você já passou vários vales, né? Vários. E Deus tem cuidado. E tá firme na fé, isso que importa. Doutores, graças a Deus. Vocês estão aqui para falar da advocacia, mas são 3 firmes na fé. A gente percebe isso, a gente sabe. Né? Sua realidade são as decisões profissionais, de mercado, a vida de vocês sempre é muito doida, muito louca. Claro que é. Mas aquele final de semana na igreja, envolvidos, participantes, com a família, nada é mais importante. Né? Nada. É o bálsamo. Fala um pouquinho. Hoje você está na área, você tem um escritório? Como Sim, tá hoje eu sou sócio no escritório que tem sede em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Eu sou o sócio responsável por nossa unidade de São Paulo. Basicamente, minha área é o direito tributário. Então, a gente trabalha com o nosso perfil de clientes multinacionais e tem sido realmente uma resposta ao chamado de Deus, a oportunidade que eu tenho de testemunhar para grandes executivos, grandes juristas, e muitas vezes eu vejo, ao longo do papo a gente vai falando de testemunhos e de situações, eu vejo como Deus tem usado, e aí o senhor fez uma fala, né? Naqueles momentos quero estar perto desses, a gente sempre brinca, né? Dentro de uma visão escatológica, a gente tem do momento final, né, dessa terra, a gente fala de fuga e a gente brinca, os advogados são os que ficarão. É isso aí. A gente ficará. Nossa, o Dr. Luiz de Nas Braga grandes fala cidades, nós seremos um bunker pronto, disponível para ajudar e defender. Deus na condução da sua vida. Amém. Bom demais ter vocês com a gente aqui. Não fui deselegante, não fui um não cavalheiro, mas foi de propósito que eu apresentei primeiro os homens. Ordem de importância. Para deixar as damas por último, porque essa dama a gente não tinha como apresentar primeiro, entendeu? Ontem... agora no final para ver o tempo que ela vai ter para falar. Ontem, quando ela me falou que viria, eu falei, estarei com a rainha da Novo Tempo. Parece. Doutora Ivy, eu nem sei como falar o nome completo, é Ivy, a nossa amiga, é querida, é amada pelos alunos, a gente vê o carinho de vocês 3 e você, Ivy. Fala pra gente um pouquinho da trajetória, porque você tem provado primeiro essa paixão pela igreja, pelo ministério, por trabalhar novas gerações e também defender num mundo extremamente sexista, onde a gente vê o espaço cada vez mais machista, feminista. Não é essa discussão. Mas você, para mim, me dá vontade de falar o reconhecimento que tem de alguém que se posiciona, se empodera e diz, não, claramente nós temos um chamado por Deus e aqui a gente não se intimida, não. Mas quem é essa doutora Ivelise cristã, lei de Deus, acima da lei dos homens, e hoje a benção de estar aqui pertinho da gente, né? Vamos lá. É um prazer estar aqui novamente com você, que eu amo e admiro. Brinco que é da mesma família, porque a Ivelise Fonseca de Mateu. Em algum lugar deste mundo. Mas a gente tem uma ligação. Sou filha de Raquel e Isidro, que também fizeram direito. Então, é uma grande influência na minha vida. Meu pai é advogado. Minha mãe atuou sempre na área empresarial. Eu cresci nesse meio e nunca aceitei a injustiça. Desde pequena, sempre gostei de me posicionar. Isso é algo que me chamou a atenção. Quando eu pude escolher a minha carreira, eu escolhi o direito. Escolhi fazer numa instituição onde meus pais cursaram. Na época, o NASP não tinha direito, porque eu sou das antigas, mais antiga que eles. Então, eu não fiz no NASP, não tive esse privilégio, apesar
de ser aluna de colégio. Comecei cedo, obrigada. Obrigada. Você já estava... Eu sou aluna do IASP, antigo IASP, agora o NASP. Sou esposa do Douglas, que é um grande parceiro. Eu digo que ele, não sendo da área, ele tem as melhores ideias para os clientes, para situações. Ele é quem me ajuda muito. Sou mãe da Sara, que tem 6 anos, que hoje também é o meu presente. Nós brincamos que elas são as Marias batizandas, não é? Bela e Sara. Bela e Sara. Quer ver só pais aqui de meninas. Só. Tem um batismo na igreja do NASP, elas sempre sobem. As duas sobem na frente de todo mundo. Que lindo. Vai não chegar. Pra ficar lá na frente. Eu advogo há um pouco mais de 20 anos, tenho meu escritório próprio, tenho mestrado e doutorado pela PUC. A minha área é a área de direito civil. Eu gosto de pessoas, ele gosta de filosofia e da área criminal. Ele gosta de ganhar dinheiro, entendeu? Eu gosto de pessoas. Eu sou das pessoas. E eu atualmente tenho a oportunidade de estar como coordenadora do curso de Direito do NASP, Engenheiro Coelho. Eu digo assim, sou discípula do Felipe, que foi quem me trouxe para cá e trouxe a minha família, um privilégio. Eu vim primeiro como professora, depois eu tive a oportunidade de assumir como coordenadora. Ele, mas ali na igreja, né? Na Moema, né? Moema. Do nada ela veio pra roça. Eu falei, que veio a família inteira pra roça? E trouxe uma galera, não só a No fim, a gente assim. já tem mais 4 famílias que mudaram depois que a gente mudou. Veio uma caravana de amigos que vieram. E o Fernando fique lá pra manter forte o curso de São São Paulo. Nós né, somos Fernando? parceiros. Temos direito no NASP também em Hortolândia, com a professora Fernanda. Sim. Mas como eu estou como coordenadora do curso de Direito do NASP Engenheiro Coelho, eu realço que hoje nós temos a 2ª melhor nota do MEC na região metropolitana de Campinas. Aqui na o região nosso de curso de Campinas. Direito é maravilhoso. Então está na frente de outras grandes marcas. Sim. A nossa está na frente. E no Brasil, nós temos a 18ª melhor nota. Então, estamos entre os 18 melhores cursos do país. Esse é o privilégio hoje do curso de Direito Engenheiro Coelho, do NASP. Então, quero compartilhar que nós ali estamos com um pouco mais de 500 alunos. E hoje eu faço isso. Eu digo, além de advogar, estou ali para servir esses alunos, os professores, o escritório que a gente tem, com muito carinho. Já sofreu algum preconceito? Por ser mulher, já ouvi. Nossa, e quando eu engravidei, quando eu estava no mercado, também trabalhando, escutei, por que você foi engravidar bem agora, como mulher? Já ouvi também em audiência e tribunais para falar assim, você não é mãe, você não é casada, então você não sabe o que eu passo. Já ouvi também pela cor. Mas, verdadeiramente, pastora Daílson, eu tenho para dizer assim, dentro da instituição, para mim, fazendo parte de uma instituição como a Igreja Adventista, expressamente eu nunca tive preconceito. Eu fui sempre muito bem tratada e sempre tive, assim, oportunidade de atuação. Preconceito no mercado, vou dizer de maneira bem sincera, não sei se eu já contei isso num dos programas, mas quando eu estava no doutorado na PUC, quando eu tinha em torno de... Eu fiz o doutorado quando eu tinha 24, 25 anos. Eu fui para um evento de direito constitucional num grande hotel, na Alameda Santos, que nós éramos em 500. 500 ali, doutrinários, gente grande. E foi a convite ali da doutora, na verdade, que era professora... Ali a doutora Maria Garcia, e eu amo Maria Garcia, ela é o grande nome do direito constitucional no Brasil. E quando eu olhei, eu liguei para minha mãe e eu falei, mãe, eu sou a única mulher negra aqui. Olha, então, eu fiquei emocionada. Não foi um preconceito, foi uma tristeza também, porque eu não sou a única que tenho inteligência para estar ali, mas são poucos que podem estar. Então a minha emoção é de privilégio, não é por preconceito. Mas eu escuto dos alunos do ensino médio, das palestras que eu faço, dizendo assim, se você pode, eu também posso. Então meu desejo é sempre fazer a diferença para dizer assim, não pela cor, não pela condição financeira, mas pelo conhecimento, pelo temor a Deus. Deus concede habilidades extraordinárias para cada um de nós.
E eu me considero privilegiada. Amém. A minha emoção é pelo privilégio. Claro, é pela tristeza, porque muitos não conseguem. Mas eu vejo que Deus abre caminhos e Ele coloca. Alguns escolhe outros para dizer aos outros, você também pode. O privilégio de manter sua vida, o privilégio de uma mulher negra. Eu digo, se eu pudesse ter escolhido uma área de influência, teria sido a medicina, porque minha mãe sempre trabalhou nessa área. Mas eu fui para a área do direito e Deus abriu portas e hoje eu tenho oportunidade de ser uma referência no país no que eu faço, ter contato com pessoas que não são adventistas e que ao conhecerem o NASP, depois que eu vim, eu recebo currículos e pedidos. Ive, eu também quero dar aula aí, eu também quero fazer parte. Gente que é do mercado, que nunca ouviu falar, eu considero um privilégio. Senhores, benção, eu tinha que deixar ela por último na educação, mas quem sabia que ela ia... Nossa, que eu ia chorar, né? O clima é pra ser leve, já estamos aqui com desculpa, gente. Chorei. Mudamos o roteiro, né, pastor? Vamos mudar o assunto, gente, vamos mudar tudo. A pergunta não era pra desviar falou de preconceito, falou de mulher. Aqui a gente consegue pensar temas que são muito ligados ao direito e ligados ao próprio cristianismo. É isso aí. Primeiro, questão de preconceito, justiça social, igualdade, todos esses são temas que me encantam no direito e que fazem, muito embora eles façam essa piada pronta do tributário. Sim, tudo certo. Eu tenho eu tenho produzido muito material acadêmico, artigos, livros, que eu discuto, por exemplo, justiça social no direito tributário. E essa é uma preocupação que tem que ser presente para todos nós. Infelizmente, o discurso ficou muito poluído por conta de pautas partidárias. Infelizmente. Mas a Bíblia se preocupa, e Cristo nos evangelhos e os demais autores se preocupam muito com justiça social. Não é à toa que se fala do órfão, da viúva, se fala tanto sobre o atendimento aos menosprezados, né? E o direito tem consigo, e obviamente Fernando e Ive sabem e trabalham isso, tem consigo esse cenário de justiça social. Eu penso que o que nos liga aqui de maneira incomum, eu separei e trouxe a Bíblia, a Mensagem, que é uma versão mais contemporânea. Ele falou da justiça social, tem um verso que me toca muito, que está em Salmos, no capítulo 82, no verso 3, que diz assim, vocês estão aqui para defender os indefesos, para assegurar que os prejudicados têm uma oportunidade de justiça. Então, nós fazemos a diferença para os indefesos, pastor Edailson, onde estamos, seja na área acadêmica, nos ambientes que atuamos, para empresas, para empregadores, para empregados, para pessoas que são acusadas de maneira injusta. As pessoas não conhecem da lei, Odailson. A lei não é uma fala ou uma letra fácil de compreensão. As pessoas são enganadas, infelizmente, porque são postas em situações muito complexas, nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos profissionais. Os direitos são abusados, sem que elas saibam que estão sendo abusadas. Então, o nosso papel é fazer diferença, é proteger os indefesos, como a Bíblia diz. E eu tenho um mote: onde eu estiver, a injustiça não reina. Onde eu estiver, a injustiça não reina. Eu me recordo que eu saí para uma doceria com uma amiga uma vez, e nós estamos comendo um doce, Fernando. Eu não vou fazer propaganda da doceria, depois eu te conto onde, lá em São Paulo. E aí nós duas conversando, e tinha uma mãe maltratando o pai, que era idoso. E a gente não se aguentou. Eu e a Lidiane me olhava, eu olhava, e ela gritava com o idoso. Aí a Lidiane falou assim, pode parar. A Lidiane fez assim pra ela, a mulher olhou, eu falei, a senhora sabia que isso é crime? A senhora não pode fazer isso? E eu comecei a falar, aí o idoso deu uma risadinha, olhou pra gente, fez assim, aí ela falou, vamos embora, pai. Pegou ele deu tchau, assim, todo feliz, porque nós nos posicionamos. Então, onde nós estivermos, eu entendo que cada um de nós podemos fazer justiça sem baixaria, sem grosseria, mas com autoridade, por conhecermos da palavra e da legislação. Queridos, por isso vocês vieram. A gente não vai conseguir aqui em uma hora conversar sobre a importância do direito. Não, dá 2 horas pra gente, né, Fernando? 20 horas com vocês, ia ser bom. Só que, veja, o que eu quero puxar é a profissão linda de vocês. São 3 extremamente bem-sucedidos na função de cada um, na influência, com as novas gerações, com os escritórios, com os chamados, com as oportunidades que Deus dá, que a igreja oferece institucionalmente, academicamente, enfim. Tá muito claro a bênção de vocês 3. Mas vocês 3, cristãos.
Eu acho isso lindo. Então veja aí, você além de mulher negra cristã, meu amigo, eu quero puxar isso por quê? Porque vocês enfrentam uma contramão. Piazzi, veja, você é um camarada que, brincadeiras à parte, mas claro, está numa estrutura diferenciada de um mundo jurídico, onde você lida com os maiores nomes e do dinheiro. Só que você é cristão, cara. Você está lidando com um tribunal, com tributos, né? Tributos, cara, tributarista, que, meu amigo, para você ser cristão e conseguir mostrar, amigo, até aqui a gente vai, até aqui Deus não me deixa aí. Então eu só quero agradecer vocês. Vamos tentar puxar o máximo possível do assunto de vocês, mas para deixar para o nosso internauta essa inspiração, vocês não precisam nem fazer propaganda para virar advogado, que eu acho que só a declaração de vocês já está ficando evidente que todo mundo que está assistindo, cara, eu quero ser assim. É assim que a gente convence, né? Na vida não falada. Isso é linda. Vem para cá, por favor, nossa caixa, porque agora, gente, vocês prepararam um monte de coisa. Olha, o Fernando, a gente já tive aqui vários pastores, teólogos, professores da faculdade de teologia, e ninguém trouxe aqui uma pilha de livros como o Fernando trouxe. Que era do cenário. Não, é o Fernando disseram que tinha que fazer associação do direito com a Bíblia e profecia. Eu levei a sério. E ele trouxe aqui um programa só com o Fernando, que eu quero ouvir o que ele preparou, tá? Eu acho que ele não vai usar nada disso aqui no nosso papo. Brincadeira à parte, Fernando. Veja, por quê? Quero deixar bem leve para vocês conduzirem, tá? É o que vocês mais se identificam com essa área fascinante do direito, à luz da Bíblia, à luz dos tempos finais, à luz da instituição, de uma igreja apaixonada por Jesus. Mas quero que vocês conduzam as experiências de vocês. Então, a produção preparou aqui uma referência. Eu nunca sei o que está nessa caixa, nem eu mesmo. Aí, sabe, é muito legal porque a produção vai atrás de alguma coisa que não tem resposta certa nem errada. Aqui não tem tribunal nesse assunto, tá? Aqui tem o que vier na mente de vocês. Quando vocês virem esse objeto, eu quero ouvir a percepção de cada um de vocês quando o assunto é direito. Olha, mandaram fazer. Gente, está brincando. Sério, mandaram fazer? Essa produção só me surpreende. Olha aqui, ó. Tá? Ai, que lindo. Legal. Olha aqui, ó. Tá bom? Eita, já que vocês foram longe. Olha aqui, ó. Nossa, demais. É um carimbo escrito justificado. E agora eu quero ouvir vocês, que eu vou parar de falar. Quero só ouvir. E aí, amigos? Fernando, fica à vontade. 3 advogados, eu na... quero escutar. Bom, a primeira ideia que me veio à mente é de natureza teológica. Sim. Vocês teólogos, né, sempre nos ensinam que esse processo de salvação, ele se dá em 3 atos, é um desdobramento. Então, há primeiro a justificação, depois a santificação, que é um processo, e por fim a glorificação. E essa justificação é o ato de um momento, né? Como diz aquele texto lá de Gênesis, creu Abraão, isso lhe foi imputado como justiça. Então nós temos a possibilidade de ser justificados pelos méritos de Cristo, a partir daí avançar num processo de santificação e assim nos preparar para a glorificação que vem do céu. E no ambiente do direito, nós também trabalhamos por isso. Eu cuidei de centenas de processos criminais, pastor, e eu tenho a alegria de dizer, porque muitas vezes o advogado criminalista, eu militei nessa área por muito tempo, eu tenho a alegria de dizer que nunca construí uma tese que não fosse ética, e mais do que isso, sempre há um caminho ético. Sempre há a possibilidade de uma tese ética, porque há uma resistência no ambiente cristão, no ambiente espiritual, às vezes a função do advogado, porque se supõe que o advogado tem uma liberdade para abrir mão da verdade. E pode ser que algum advogado faça isso, eu quero crer que isso é uma minoria. Mas o caminho para esse advogado é um caminho curto, porque a verdade ela sempre prevalece. Mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre prevalece. E seja qual for a seara do direito, seja ela criminal, seja ela tributária, seja ela civil, sempre todos que estão envolvidos ali no processo, as partes envolvidas, o juiz que vai julgar essa causa, estão em busca da verdade. É possível encontrar a verdade e é possível encontrar, mesmo para aquele que cometeu um ilícito ou mesmo um crime, um caminho possível dentro da lei que minimize os efeitos daquela conduta delituosa e que seja um caminho ético, que seja um caminho legal. E se, ao final, o desfecho desse processo ele não puder ser absolvido, se ele não puder ser justificado, pelo menos
terá sido identificado um caminho justo. Uma sanção justa para aquela situação. E esse é o papel, certamente, de todos os juristas. É isso aí. Vamos lá, vocês. Quando eu vi o carimbo. Eu fiquei aliviada. E eu agradeço a produção quando eu li o carimbo. Por quê? Como advogada, existe uma certa ansiedade para cada processo que eu pego para ver o resultado. Se o meu cliente vai ganhar ou se ele vai perder. Então, quando sai uma sentença, uma decisão, faço, ufa, conseguimos. E quando essa decisão é desfavorável, construir uma tese é exatamente isso. Não é possível, na minha atuação, eu desconstruir a verdade. Eu sou ética. Então, eu sempre digo para o cliente, isso não vai ser possível. Nós não teremos aí sucesso. Não, mas eu quero que você continue, que brigue nos tribunais. Eu sempre faço o cliente assinar um termo de responsabilidade. Essa é uma conduta minha profissional. Que ele está ciente que se ele insistir nisso, ele vai continuar perdendo, porque isso não é real. Então, o nosso papel é aconselhar. Nós não conseguimos converter o cliente sobre o que é a verdade, o que é correto, mas nós temos uma responsabilidade. E quando eu vi este carimbo justificado, isso me deu uma paz, exatamente por saber que a sentença que Deus nos concede é sempre de libertação, é de novidade, não depende dos meus méritos, é dos méritos de Cristo. Então, quando eu olho o processo de justificação e vejo esse carimbo, isso me dá uma leveza, porque apesar de todo o processo humano estar viciado, cheio de pecado, Deus nos deu a oportunidade de vitória. Fantástico. E isso é maravilhoso. Entende? É ele quem é o nosso advogado e é o justo juiz. Claro. Eu não preciso convencê-lo. Entende? Amém. E eu faço essa relação muito próxima, pastor. Assim, duas questões que me vêm quando a gente está falando de justificado. Primeiro, eu compreendo a partir da minha leitura técnica da vida do direito, à luz da Bíblia, assim, fica muito claro para mim o processo de justificação, que a gente tem a mesma figura de um tribunal hoje. Eu tenho, sobretudo na área criminal, né? Eu tenho uma acusação sendo feita, e a Bíblia dá nome a esse acusador, Satanás. Eu tenho um advogado que não perde uma causa, tá lá em Tiago 2:1. Olha, não é para pecar, mas se pecar, sabe que você tem um advogado junto ao Pai. Um advogado junto ao Pai, portanto, intercede perante um Deus que é juiz e amoroso e é neutro e reto. Quando eu faço essa relação da minha prática profissional com a estrutura teológica estabelecida na Bíblia com relação ao meu processo de salvação, de justificação, é encantador, pastor, poder ver o amor de Jesus, o que ele se fez, e isso me dá conforto para que no caminho que às vezes é tortuoso, a gente cai, a gente falha, a nossa natureza infelizmente está infectada por esse vírus maldito chamado pecado, mas existe um advogado intercedendo junto ao Pai. Então, quando eu vejo essa palavra, imediatamente eu sinto conforto e esperança, porque eu relaciono tanto o que a Bíblia me traz, quanto a minha prática. E aquilo parece que tem mais cor, tem mais sentido. E uma experiência legal envolvendo o tema justificado. Deus me deu uma chance muito legal. Eu tenho me relacionado com várias pessoas, talvez com difícil alcance num dia a dia. Eu almoçando com um irmão de um ministro do STF. Um ministro importante no STF. E a gente e ele tem ele é de outra denominação, que olhava sem entender corretamente os adventistas no aspecto da justificação. E eu tive a oportunidade de explicar exatamente sobre como é que a gente entende a justificação exclusivamente pela fé, não por obras. Discutimos, enfim, o papel da lei nisso tudo, e em determinado momento, naquele almoço, ele para, me estende a mão, me cumprimenta e fala: Felipe, muito obrigado por hoje. A partir de hoje, minha visão dos adventistas é totalmente diferente. Porque enxergava, às vezes, uma leitura equivocada sobre o que é a teologia adventista sobre justificação, e enxergava que a gente olhava isso para obras, que a lei poderia nos salvar, e a gente sabe o quanto a gente luta contra isso. Então, eu relaciono esse tema duplamente na minha vida, tanto na minha experiência de fé, mas também na oportunidade que eu tive de testemunhar sobre qual é a nossa visão, porque a gente entende de maneira muito clara
que a Bíblia fala sobre justificação. E aí eu vou, com o tempo que temos ali, eu quero provocá-los, que é a minha pergunta de coração, tá? É a minha curiosidade de ouvir 3 pessoas tão especiais. Tentando aqui usar um pouquinho da área de vocês, né? E se a minha mala é extraviada num voo, eu quero ganhar o máximo possível porque extraviou. Né? Se eu agredi alguém, eu quero ter certeza que eu não agredi para não ir para prisão. E eu quero pagar o mínimo possível de qualquer tributo nesse mundo. Exatamente. Nada eu não quero pagar. Vocês 3 lidam com isso. Quando e qual é o limite? Como vocês 3 lidam? Aí não tem resposta certa. É a vida pessoal, é as lutas pessoais de vocês. Até que ponto vocês conseguem lidar com essa percepção? Até aqui o direito vai, eu estou amparado pela lei. E também a lei é humana, a lei não é perfeita. Tem muitas vírgulas e pontos e entrelinhas na lei, porque é lei humana. Mas quando bate no teto da consciência cristã de vocês para dizer, até aqui eu consigo, aqui já é uma questão de consciência, ética, salvação e da minha moral com Deus, que eu não vou ferir o meu princípio para agradar o meu cliente. Sempre tive curiosidade de ouvir advogado me dizendo assim, quando bate no teto do céu, né? Pastor, eu vou começar, Vamos tudo lá. bem, meninos? Eu sou muito feliz com a área que eu escolhi atuar, porque além de eu ter autonomia, eu sou a responsável pelo processo. Então, diferente, e aí eles vão poder falar, eu não trabalho para um escritório grande, mas a autonomia dentro do meu escritório, para não a escolha dos clientes, mas para direcionar os processos, ela é minha. Isso me deu uma grande vantagem nesses esses 22 anos, porque é claro que dá desvantagem muitas vezes de nós não ganharmos causas inúmeras financeiras, mas me dá uma autonomia no aspecto de paz de atuação profissional. Então, se o senhor me perguntar, mas todos esses anos, quando chegaram pedidos, então o senhor deu o exemplo. Já aconteceu, bati meu carro. Jeitinho. Vou dar o exemplo, bati meu carro, perdi, é uma causa de consumo. Quero pedir a indenização do carro. Certo. Não, o seguro pagou. Mas eu tenho direito. Não, na lei isso não é possível. Mas eu não concordo. Então procure outro advogado. Ganhar 2 vezes. Eu também tive uma outra situação que eu descobri num processo, nunca vou esquecer isso, eu era jovem, eu fazia o divórcio desse cliente, na verdade estava no divórcio litigioso e descobri que ele tinha uma função fantasma dentro de um cargo do governo. E eu chamei ele no escritório e falei, o que é isso aqui? Porque a pensão alimentícia incide que você precisa pagar para os seus filhos sobre o todo. E essa função aqui? Você sabe, isso acontece do meio. Eu falei, não, eu não sei. Não, você sabe e o importante é não se preocupar com isso. Eu falei, então, a partir de hoje eu renuncio de trabalhar neste processo. E ele quis me pagar mais para continuar, mas eu não aceitei. E um terceiro caso que eu nunca esqueço, porque aqui, pelo direito da igualdade, todos têm direito de fala, foi um cliente que eu tive da instituição religiosa, não era líder nem nada, mas um cliente da instituição religiosa, que teve desafios porque entendia que disciplinar o filho era bater. E hoje bater é proibido. E numa discussão com a mãe, isso virou um processo. E eu nunca vou me esquecer que eu tive um encontro. Hoje os encontros com juízes são virtuais, muito mais virtuais. E eu marquei para falar com o juiz porque o juiz tinha proibido desse pai, na verdade, ver o filho, porque ele tinha, assim, batido no filho. E esse processo veio de um outro advogado, então no processo já falava que ele era adventista e tal. Quando abriu a câmera para eu poder fazer ali o despacho com o juiz falou assim, já começa assim, doutora, que papo é esse da igreja adventista aprovar bater? Porque, olha, eu sou católica, eu não concordo com isso. Ele falou uns 10 minutos, Adeus. Eu falei, Senhor da glória, agora eu vou ter que falar sobre igreja aqui. A discussão é sobre família. Eu falei, olha, eu vou explicar para o senhor sobre a instituição adventista. Falei, eu sou adventista, nós não concordamos. E ali eu assumi um compromisso pessoal. E eu falei para o juiz, é o meu cliente, me deu uma chance. Houve aqui uma distorção do que o senhor conhece sobre a igreja adventista. E aí ele disse que ia pensar. E passou uma semana, ele acabou despachando favorável que o meu cliente revisitasse ao filho. Então, quando bate, eu digo, no limite, a chance que nós temos de testemunhar também. Em todos os sentidos. Eu digo todos. De a possibilidade é ou eu me retiro ou eu me mantenho. É esse o caminho que eu tenho. Vamos lá. E aí, Fernando? Bom, a resposta da Ivy é bem completa e até a sua pergunta me faz lembrar de uma piada costumeira no meio dos advogados, né?
que ninguém acredita, ninguém espera que o advogado seja santo, mas todo mundo espera um milagre. É isso. Então isso costuma acontecer. Olha isso. Mas de fato, o advogado é o primeiro juiz da causa. Certo. Então quando a causa chega e é apresentada, cabe ao advogado, embora também o advogado não deva ter uma postura taxada como quem vai julgar, mas fazer um juízo pessoal se aquela causa, se ele encontra caminhos possíveis, éticos, para fazer a defesa daquela causa. E ele tem total liberdade para assumir o patrocínio dessa causa ou não. Poxa. E posteriormente, como a Ivy mencionou e ela chegou a fazer, eventualmente renunciar a essa causa. Então, nesse diálogo inicial, essas primeiras conversas com o cliente, é muito importante colher todas as informações possíveis e ser muito aberto, muito franco com o cliente para dizer: meu amigo, me diga tudo o que aconteceu. Tudo. Todos os elementos, todas as variáveis. Eu sou a pessoa em que você precisa confiar. Eu sou a pessoa que estou aqui para te ajudar. Então, coloque tudo, todas as informações. E a partir dessas informações, então, o advogado terá condições de tomar a sua decisão. E o advogado cristão, que para além da ética profissional, ainda observa uma ética cristã, poderá dizer: muito bem, eu agradeço, obrigado pela confiança, eu não vou assumir a sua causa, mas... Você pode dizer isso, então. Você pode declinar de algo que você está sentindo que vai ser forçado a fazer o errado. Exatamente. Vamos lá, Biase, você Pastor, está num ambiente... Assim, um ponto importante do que o Fernando trouxe é ética profissional, no meu modo de ver, não se desapega, dissocia da minha ética cristã. Boa, eu estava pensando nisso. As duas estão extremamente conectadas. Não há como eu segregar. Eu sou cristão, portanto é minha vida. Inclusive vem até numa conexão, e aí o pessoal que está assistindo às vezes vem sempre aquele contexto. Eu sinto um chamado de Deus. O chamado de Deus é para uma vida de entrega, não para uma posição. Boa. Não para uma função. Boa. Então, não importa o que você fizer, faxina, vender pão, é isso? Você tem que manter uma ética cristã. Isso e a Bíblia é recheada de fundamentos, princípios e valores, vetores. É uma nossa bússola. Está estabelecida de modo que ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Servo bom e fiel. Para além disso, a gente tem que ter sempre essa postura de entender com quem a gente está se relacionando. No meu caso, a gente lida com empresas. E num perfil de multinacionais. Mas é um caso. Os outros casos, você vai tratar com pessoas, você vai tratar ou com empresas menores. Entender quais são os valores que essa empresa tem na sua conduta para que você entenda se são valores que estão alinhados. Porque se os valores estão desalinhados, naturalmente, o que virá de lá não necessariamente vai ser algo bom. Eu estou aqui com isso tendo um discurso exclusivista, algo nesse sentido. Não, pelo contrário, é o famoso match profissional, né? Tem que dar fit, tem aquele fit cultural e assim por diante. No escritório a gente tem uma postura bastante firme nesse ponto. Então, empresas que tenham um perfil de alguma sombra de que já concorreu com alguma coisa de escravidão, ou que tem ali alguma questão que viola direitos humanos, a gente não se relaciona. Já declinamos casos, já devolvemos processos, carteiras, porque a gente entende que, e eu tenho a bênção de estar com sócios que também têm essa visão. Ok. Tá. Isso é uma bênção de Deus. Que é de você ter uma unidade voltada de pensamento a não ultrapassar. Agora, o que eu faço quando eu não estou num ambiente que tenha isso? Seja você o Daniel na Babilônia. Se levanta. Totalmente. Sim. Totalmente. Em outros escritórios que eu já tive, então vem caso de nitidamente o empresário, naquele caso, estava cometendo uma sonegação e gostaria de um respaldo jurídico para isso. Não, estou fora. Tô fora. Então,
como um contador tem que estar fora. Isso como... também, contador, a mesma coisa. E sabe que eu percebo, pastor e colegas, especialmente para os jovens que estão nos ouvindo, existe uma saga desesperadora. Elas são radicais, né? Hoje tem muitos jovens que querem ficar como estão, não querem estudar e tal, mas tem uma boa parte que quer ganhar dinheiro fácil e rápido. Sim. A grande questão é que a profissão do direito nos dá uma oportunidade financeira, claro, mas eu aprendi muito jovem que tudo que vem muito fácil e rápido vem de uma fonte que é ilícita. Quantas vezes eu já não fui consultada assim, que já me viram em entrevistas de TV, em palestra, dizendo, olha, quanto você quer para cuidar da minha causa? Quanto eu quero? Mas como funciona? Não, é que é um caso de, na verdade, para você cuidar de uns alimentos assim. Tá, mas de onde vem o dinheiro? Ah, não, mas a gente paga em dinheiro, você não precisa se preocupar. Toda vez que vem dessa maneira, pastora Daílson... Ninguém paga então já chamaram vocês para quem usa dinheiro? Nossa, espécie paga. Temos aqui 3 garotos propagandas dos bets. Nossa, vocês já devem ter com certeza sentido. A gente já fez um sobre isso, então eu tô lembrando aqui o nosso outro episódio, porque vocês lidam com essa... Gente, é atrativo, é dinheiro. Claro. Você tem que ganhar o que você pode. Que bênção se Deus lhe deu sabedoria e estratégia. Agora, gente, quando é fácil, como tenta? E é muito. Vocês não vão lidar com pouco, vão lidar com muito. Veja, uma empresa que quer sonegar, com certeza, Piazza, ele ofereceu muito dinheiro. Sim, já. Cara, é difícil. É difícil. A mamãe tem uma frase. Parabéns, a mamãe tem uma frase. Tudo que se paga com dinheiro é barato. Olha. Tudo que se compra com dinheiro é barato. Porque você não compra honra, nome, saúde, confiança e lealdade. Então, o que você compra com dinheiro é barato. E para mim isso é claro. E eu acho que para os meus amigos aqui também, porque eu os conheço. Então, você receber uma bolada de dinheiro hoje, foi o que o Dr. Fernando falou. A verdade sempre vem. E na palavra diz, façam tudo, levante-se em favor dos indefesos. Na palavra do Senhor diz, porque a verdade sempre prosperará, pastora Daílson. E existe um contexto aqui, ainda entrando aqui, aprofundando um pouquinho mais na ética, mas olhando dinheiro, esse imediatismo que a gente vive, e todos nós vivemos, não vamos falar só por culpa na geração. Não. Porque a nova geração, cara, a gente tem também. A gente tem, tá? Todos nós temos, porque a gente vive num mundo que prega o imediatismo, né? Tá lá o Geração Ansiosa nos despertando algumas discussões bastante importantes nisso. Mas é entender que também o dinheiro tem que ser olhado a partir de uma ética cristã. O dinheiro não faz sentido para fins para você só acumular. Se você pegar Isaías, numa das visões que ele tem, Isaías 4, ele fala, até quando vocês vão ficar juntando dinheiro para comprar casa, campo, terreno, até não ter mais ninguém onde morar, porque vocês são donos de tudo. Qual o sentido disso? Portanto, aí a gente desce, inclusive, num escrutínio que tem que ter no nosso coração ao analisar as grandes boladas, qual é o sentido desse dinheiro? Além do ponto de vista ético, na condução daquele tema profissional, que não precisa ser necessariamente só do direito, mas qual o sentido do dinheiro? Se eu sou filho do dono do mundo, se eu creio nisso, e se obviamente ele é o dono da prata e do ouro, o que ele faz em relação ao dinheiro é que eu seja apenas um canal, uma bênção para outras pessoas, mas não que se represe em mim. Então, olhar também qual tem sido o efeito profissional disso, qual é o direcionamento que você vai dar desse dinheiro. E, obviamente, isso vai te acomodar e te dar os parâmetros necessários para você entender. Estou ultrapassando a linha ou não estou ultrapassando a linha? Ao mesmo tempo, isso sinaliza que, como vida cristã, a nossa vida e esse estilo é mais desafiador. Claro que mais. sim. Então, vocês vão abrir mão de clientes, vão abrir mão de mercado. É mais desafiador. É acomodar o emocional com a confiança espiritual. Porque certeza. Isso é uma visão do invisível. E não é a visão do mercado. Sem dúvida. Entende? Vocês estão contra total. É o inverso na forma mais clara e óbvia que neste mercado jurídico, que vocês são profissionais. E a gente tem aquela imagem, né? Com todo o amor que eu falo, mas o advogado tem aquela imagem. É o bem-sucedido, é o ricaço, se o outro ganha, eu ganhei junto. Né? Ele vai ter que sempre dar um jeito. E realmente, me deu um jeito de tirar meu filho da prisão, mas ele matou. Mas me dá um jeito.
Então, é uma coisa assim muito difícil. Eu respeito extremamente vocês, tá? Eu tenho um carinho, porque a minha ignorância nessa área jurídica só me faz valorizar ainda mais o quanto vocês devem ter de impasses. Veja, você falou uma coisa muito forte. O advogado é o primeiro juiz. Então, o livre-arbítrio de você fazer o julgamento, gente, já começa com você. Não, isso. eu tô ganhando, eu vou fazer o que eu nem sabia que... Não, você é responsável. Você já trouxe sobre o advogado, eu já ouvi alguns dizendo assim, não, mas eu não minto, é que eu não quero saber se ele matou ou não, eu vou defender. Não, mas você é responsável pelo aquilo que Deus lhe deu de informação para você ter o seu juízo. Isso é difícil, gente. Agora, existe um ponto aí, e a gente faz uma análise geralmente quando tem essa discussão a partir do olhar criminal, porque é o que mais talvez cause ojeriza nas pessoas. E a área, uma das mais bonitas de trabalhar. Linda, porque olha que área linda que é você defender aquele inocente. Sim. Pastor, o que tem de gente que é condenada por seu tom de pele, perfeito, por sua condição financeira humano, né? E social. O julgamento é humano. E quando você faz, e como o Fernando bem trouxe, esse juízo inicial, né, de admissibilidade dessa causa, você tem que entender, e esse é um trabalho que é só joelho no chão, porque é ele que dá sabedoria para nós, de entender se eventualmente, a despeito da confissão ou não daquela pessoa, se os direitos dela estão sendo garantidos. Essa é uma questão que as pessoas confundem. Você vai defender aquele criminoso. Cara, pode ser que aquele criminoso seja um réu confesso. Certo. Mas ele tem direitos que têm que ser defendidos. Vamos lembrar de Maria Madalena. Em nenhum momento Maria Madalena disse, não pequei. Foi posta numa circunstância. Mas Cristo defendeu juridicamente, ao não ser apedrejada, de um processo legal que estava sendo descumprido e desrespeitado. Cadê o adúltero que tinha que estar aqui junto com ele? Como é que ela vai ser apedrejada sozinha? A primeira coisa, ele já apontou uma nulidade no processo. Fantástico. Ali. Então, veja que ele não entrou no mérito. Ele não falou, ela não fez. Cadê as provas? Ele só falou, vocês querem conduzir um processo de condenação? Segundo a lei de Moisés, cadê o marido? Aliás, essa é a maior, para mim, é uma das características. Veja como ele como muitas vezes nós, nessa condução, não estamos defendendo o ato, mas estamos defendendo para que o rito de condenação seja um rito que eticamente respeite também as pessoas. Bati aqui, desculpa por isso. Imagina, dentro do que o Felipe está falando, o que me chama muita atenção na característica de Cristo é a questão dele se desassociar da acusação. Porque o papel de acusação é sempre do inimigo. E não significa que Deus esteja compactuando com o pecado. Mas é exatamente, no processo de Madalena, nós não percebemos Cristo perguntando o que você fez. E quando Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira pergunta quando foi encontrar com Deus? Deus com eles? Não foi o que vocês estavam fazendo. Era onde vocês estavam. Por que se esconderam? Porque se esconderam. Deus não fez ali de imediato uma acusação para Adão e Eva. E há uma tendência humana sempre de acusar o outro. Não, mas ele matou. Tanto que a resposta de Adão é acusando Eva. É isso. Foi a mulher que você me deu. Ele não responde a pergunta que Deus fez. Olha isso, entende? Então... E é curioso porque Adão se coloca nessa situação conscientemente. Ele percebe o que aconteceu, mas ele está disposto a ceder em nome do amor que ele tinha por essa mulher, pela Eva. Mas a partir do momento que ele peca e ele é contaminado por esse vírus que é o pecado, então ele já passa a ser um acusador. Um acusador de Eva, e Eva, por sua vez, uma acusadora da serpente. E ao acusar a serpente, acusar o próprio Deus, porque afinal de contas foi o Senhor que criou a serpente. Então foi por isso que eu caí. Então é nessa lógica de construção de direitos, defesa dos direitos, a gente pode buscar essa referência bíblica que o governo de Deus, o trono de Deus, está assentado sobre duas premissas, que é justiça e misericórdia. E é algo muito difícil para nós conseguirmos identificar essa situação. Em processos criminais, como você mencionou, a nossa tendência é sempre pensar em termos de acusação e absolvição. Mas um processo criminal é muito mais do que acusar
e absolver. Desde o acompanhamento que se dá pela polícia, no inquérito policial e todos os direitos que devem ser resguardados ali para aquele réu em potencial, porque ele ainda não é réu, ele só está sendo, eventualmente será indiciado e num processo se tornará acusado. E a bem da verdade é que, especialmente com a atuação da mídia hoje, se tão só o indivíduo ele for conduzido a uma coleta de depoimento na polícia, ele já foi condenado. As pessoas são muito... A sociedade já o condenou. Independente do mérito, só para mencionarmos pontualmente o caso que popularizou-se aí do Daniel Alves, né? Que agora, mais recente, veio essa notícia de que ele foi absolvido pelo tribunal. Não quer dizer que a conduta não aconteceu ou que aconteceu. Eu não li os autos para tomar uma posição a esse respeito. Mas o fato que a gente pode observar é a oscilação da opinião pública diante da abordagem que é dada pela mídia. Então, Daniel Alves foi indiciado pela justiça espanhola, é isso, né? E posteriormente foi condenado, foi preso e sanção de tantos anos. Depois veio o tribunal e reformou. Nossa, então todos nós estávamos errados? A resposta pode ser sim, a resposta pode ser não, mas o fato é que a mídia conduziu a opinião pública a essa inclinação. E dentro de um processo criminal, muitas vezes se absolve por ausência de provas. Não há provas suficientes para condenar. Não quer dizer que não aconteceu. Mas que essa não há é uma provas. Margem dentro da advocacia que você... Uma margem. Claro, veja, eu ouvi falar num pedófilo, já quero que ele morra hoje. Mas se não tem um advogado, calma, abaixa teus ânimos, checa. Não, e se não tem prova, mas eu sei. Mas dentro de uma humanidade da lei, é o que mais próximo está do direito que a pessoa tem. Eu gostei muito disso. Vocês não defendem, você não vai dizer que um pedófilo não fez, ou vai dizer que ele não é errado. Vai dizer que dentro da lei, por isso que eu perguntei muito para vocês. E só vocês vão saber, quando dentro da lei posso andar até o último milésimo, ou mesmo dentro da lei, isso já está batendo de acordo com a minha consciência. Não, e pastor, então vocês têm que ter muita sabedoria com Deus para isso, né? Isso entra não só no aspecto criminal, eu nunca me esqueço de um caso muito interessante que uma mulher me ligou, e ela me ligou dentro do banheiro da casa dela, em cima da privada. E ela falava muito baixo, falava assim, olha, me indicaram você como advogada, e a gente fazendo uma consulta por imagem, e eu tenho que falar muito baixo, muito baixo. Eu falei assim, tudo bem, o que aconteceu? Ela, mas o que eu vou te contar, eu nunca contei pra ninguém. Eu falei, pronto, ela vai confessar então que matou alguém, né? Certo. A área criminal eu faço parceria. Aí ela falou assim, você não tem noção, o que eu fiz foi a pior coisa do mundo, e eu acho que ninguém fez igual. Eu falei assim, então conta, que eu tô aqui pra ouvir. E aí ela me contou que era casada, já há mais de 10 anos, tinha 2 filhos, só que ela nunca contou pro marido que a filha tinha sido de um relacionamento que ela teve no meio do casamento. E o marido pensa que a menina era filha dele, foi registrada como tal. Aí, quando ela acabou de me contar, eu falei assim, foi isso? Ela, você tá vendo? Não é a pior coisa que eu já fiz no mundo? Eu falei assim, não. Eu fiz assim, porque a partir do momento que você conta, você está trazendo libertação. E ela começou a chorar, eu falei assim, e eu estou aqui para te ajudar. E para dizer que enquanto houver vida na sua vida, é a chance. Apesar de eu lidar com situações de patrimônio das pessoas mortas, eu brinquei com ela, ela começou a rir. Eu falei assim, a libertação para você. E ela se sentiu muito leve dali para frente. A gente fez um encontro, teve, na verdade, com o verdadeiro pai, nós fomos buscar, a menina recebeu o registro do pai, claro que o marido ficou bravo, quis largá-la, no fim eles ficaram juntos. Mas o que eu quero dizer com isso, pastor Adailson? O processo de acusação não nos pertence. O pecado continua, ela adulterou, mas você manteve. O pecado que a pessoa comete, isso é existente. Mas o nosso papel é preservar direitos. E eu entendo que minimizar os danos colaterais. É isso que eu trabalho. E não só preservar, mas também cumpri-los, né? Sim, dali pra frente. Jesus deu muito ensino. E aí, Sim. falando da minha área, Jesus foi um tributarista também. Olha aí, como assim? Mateus, né? Perguntaram, é pra pagar imposto pra César? Isso. Claro. Isso aí. Abre a boca do peixe, tira a isso moeda aí, lá tudo e dê a César o que é de César. Então, veja que ele nos, por meio de um exemplo de uma questão tributária, ele nos diz, obviamente depois existem
repletos textos, né? Daniel já vai falar isso, mas adiante Paulo vai falar sobre o respeito às autoridades e às leis, que é até uma pauta para um outro episódio, já nos escalando aqui para o próximo. Isso, não falar mal dos políticos, isso aí. Mas a importância que a gente tem dessa lógica de justiça, e da justiça não só no sentido de defender o injustiçado, mas que nós sejamos também o exemplo de cumprimento dessa justiça. Isso aí, reveladores da verdade. Gente, eu tô com um problemão. Produção, tô com um problemão. Aí, que nosso tempo tá ali. Ó, eu foi num carinho, eu quero ver aquele 3 como 3 horas, tá? Não como 3 minutos. Não dá, gente. Sério. Vocês são uma bênção, vou dizer isso. Olha, a vinda de vocês me inspira, me anima, porque a gente acredita. É uma profissão tão às vezes... Tão duvidosa. O povo fala, advogado é tudo... Desculpa a expressão. Advogado é tudo malandro, é tudo conchavo com... Gente, tem advogados que são cristãos, tem advogados que são bíblicos, tem advogados que são bênçãos. Dentro do direito, a pessoa merece o direito. Por mais que seja por Deus o punido, mas nós não somos Deus e nós nunca vamos saber. Um juiz nunca vai ser a mentalidade de Deus. Então, só Deus faz o julgamento certo. Então, sempre eu falei, pastor, eu sou a favor disso ou daquilo. Quando Deus for o juiz, eu souber o que só Deus sabe, aí eu acho que eu posso falar com mais certeza. Boa. Até lá, gente, nós dependemos da humanidade o mais próximo possível do que é o certo. Então, que vocês continuem inspirando as gerações. Acho que ficou aqui a dica de uma profissão extraordinária e que precisa. Acho que é muito pouco sal para muita terra. Vocês estão numa profissão, como você falou, ser Daniel. Cara, ser um advogado cristão nesses milhares ou milhões de brasileiros que falam de direito e não estão com essa visão de correção, sejam minoria, percam clientes, mas também ganhem se possível for. É um direito que vocês têm, mas façam o que é certo perante Deus, porque é com Deus que vocês vão dar satisfação, né? Vamos fazer a foto ali, a gente sempre faz uma foto com nossos convidados. Hoje eu quero aparecer bem, porque eu estou bem protegido para os advogados, viu, Jaque? Vamos lá, sorrisão. Já estamos aí com quase 50 programas e sempre guardando aqui a lembrança de vocês. Já 50? Já. Vamos já fazer um ano. Viu? Coisa boa. Ó, esse copo aqui é um presente para os nossos advogados, tá? Vocês vão ganhar lá embaixo uma canequinha bonitinha, tá? Bem especial isso aqui para vocês guardarem. E eu vou estourar um pouquinho o tempo, mas eu quero ouvir de vocês três, claro. O que é o que, né? O que bom, o que pena e o que tal. No assunto do judiciário, do jurídico, da advocacia, do que vocês desabafaram aqui, nesse fascínio que é a pessoa que com as leis dos homens faz o certo perante a lei de Deus. Isso me dá esperança de advogados de Deus, sabe? O que vocês veem? Eu vou começar com a Evelise, que já veio aqui. O que bom, o que pena e o que tal. E aí vocês dois depois seguem. Vamos lá, Evelise. Que bom ser advogado, conhecer das leis e ter o poder de conhecimento, porque liberta. Que pena que muitas vezes dentro do sistema do judiciário existe muita corrupção, que impede ainda que eu seja Daniel de prosseguir. Então isso me frustra muitas vezes. E que tal? Que tal olhando para a câmera? Teu convite agora, né? Agora que é tal a propaganda. Você escolher fazer direito no NASP Engenheiro Coelho. Aí, que tem os melhores professores. Vai dar uma briga ali, viu, que pastor? tem os melhores professores, o melhor posicionamento no mercado. Realmente faz parte das 18 melhores instituições do país. Ok. O que tal já virou uma merchan. Vem me conhecer, tá bom? Vamos lá, Fernando. Bom, que bom a oportunidade de estudar direito e perceber Deus em nossa atividade, porque a advocacia e o direito em geral é também uma atividade missionária. Toda atividade humana que é guiada por Deus é uma atividade missionária. Portanto, que bom. Que pena que ainda não temos tantos ainda que se filiaram às nossas fileiras, mas esperamos que isso tão logo aconteça. E que tal a Jaque trazer o presente dos alunos do campus São Paulo? Para Felipe, o que eu faço? Eu dou um vale do Cevisa, que é meu parceiro? Eu acho que você tem que jogar alto agora. Eu acho que... Foi a primeira vez no podcast que alguém pensou nisso. Não que eu seja concorrente ou que eu seja uma pessoa de disputa. Fernando Golaço. Mas eu vou ter que disponibilizar o vale do Cevisa. Os alunos do curso de Direito. Obrigado, cara. Campus São Paulo, Campus Hortolândia. Olha aqui, gente. Já há
Você primeiro. Esse projeto é lindo. O NASP, Experiências para a Vida. Experiências para a Vida. Legal, Obrigado, legal. obrigado. Já há Obrigada. 4 anos Fernando. que a gente tem desenvolvido esse projeto de extensão universitária. Do Campus, mesmo. Hortolândia, Bem Campus São certinho. Paulo também. Que legal. E por intermédio desse projeto, amigos, que hoje já tem um envolvimento de quase 700 jovens universitários. Aí, gente, Nós que temos bênção. quase 30 instituições beneficentes que atendem crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, que são alcançadas aos finais de semana por nossos alunos, para as mais diversas atividades, inclusive jurídicas, que se faz uma atividade missionária. E aí eles prepararam esse presente especial, as professoras Estela e Poxa Jô, vida. mencionar aqui, prepararam essas caixas, o laço para vocês, e a gente espera que vocês sejam embaixadores dessa causa também, desse projeto, Você Primeiro. Há anos atrás eu ouvi uma mensagem do pastor Amin Rodô, que é conhecido de todos nós. Eu digo que é assim, um pregador que fala ao nosso coração. E ele falando da sociedade pós-moderna, ele dizia que é a sociedade do eu primeiro. Sim. E ele não sabe ainda, quem sabe a gente ainda conversa há algum tempo, mas em razão dessa frase é que nós temos hoje o projeto Você Primeiro. E é o inverso. É isso aí. Né? Ao invés do eu primeiro, você primeiro, para que a gente possa atender a comunidade. Então, que tal vocês se unirem que também legal. ao Campus São Paulo? Não, e que tal Pro a curso Thalissa de Direito. escolher o Ai, de não, São não, não. Paulo de Engenheiro Coelho, Thalissa? Ô, Fernando, a gente brinca muito, né? Mas vocês estão no coração de uma metrópole que não é fácil. Aqueles alunos que estão ali, naquele canto, vocês irem ali. A gente ora muito, porque é o privilégio de estar aqui na roça, né? Que Deus dê muita força para vocês, porque nesse panelão urbano de São Paulo, quando eu vou lá 3, 4 vezes por semana, imagine. A gente só ora para que Deus dê força para vocês lidarem com esses jovens que ali estão na maior solidão desse panelão de gente. E que legal projetos assim, né? Que movem os jovens no coração lá de São Paulo, de Santo Amaro, Capão Redondo, para que se envolvam com algo diferenciado, muito especial, tá? E claro, não poder deixar de brincar, né? Com um discurso tão bonito desse do Fernando, que você encontre uma missionária. Né? Porque falou tão bonito que eu sou um advogado missionário. Eu só fiquei pensando, Senhor, que acha a pessoa certa. Que a gente fica com a fé. Não, porque veja, a gente pastor, né, já quer acolher, porque fala assim, se escolher errado, cara, estraga tudo. Mas se escolher certo, cara, vai longe. Porque a gente vê, né, o carinho, paixão pela igreja, a ética. Então, aqui nós que temos família, o que a gente seria e onde estaria se não fossem os nossos cônjuges bem escolhidos, né? Então, vou orar pra ti, cara, pra você ter alguém muito especial no caminho, tá bom? Vamos lá, meu brother. Você merece, eu sou fã. Pastor, que bom que Deus suscitou e moveu o coração de tantos homens e mulheres para que a gente... E levantou, né, tantos homens e mulheres para mostrarem que é possível ser um advogado de Deus. Amém. Que bom. Pioneiros que tiveram coragem de criar o curso de Direito Olha aí. contra a cultura, contra o sistema, a partir de uma visão que todos nós, como coordenadores, que já eu fui, né, os dois são do curso de Direito, como a gente trouxe, né, esse olhar de... para além dos honorários, né, um olhar, uma visão humanista do direito. Eu falava muito isso enquanto coordenador. Olha, a gente tem que ter uma visão humanista do direito. Que bom. Que pena que, infelizmente, existe uma má compreensão que é trazida por alguns colegas que ou não conhecem a Deus ou propositalmente desconhecem a Deus. E que tal, né? Nós sermos esses agentes de transformação humana. Amém. É o grande ideal, entender que o chamado de Deus é para uma vida, não para uma posição. Eita, vocês me deram a esperança, e já sabia disso, claro, mas é bom deixar registrado aqui nesse podcast que chega tanta gente na internet, não tem fronteiras, de que é possível, tá? Só vou orar para que vocês continuem firmes, porque vocês vão ser tentados na posição, na potencial. Os três, você vê, né? O advogado tem um dom de fala, um dom de vocabulário, um dom de encantamento, que é o que Deus deu a vocês. Pastor também, professor também, mas, gente, o advogado, vocês foram numa linha assim que eu sou muito fã assim, de observar e notar como vocês constroem pensamentos, argumentos, discursos. Então, que nisso vocês nunca percam esse foco, esse prumo, tá? Nunca, porque Deus precisa, a gente precisa e a igreja precisa. E olha, é o mundo, né, que precisa de gente, como você disse, que prove
que o advogado, ele é servo de Deus, tá bom? Obrigado, gente. Se você curtiu, compartilha. Não, vocês vão voltar. Aqui tem outros assuntos, viu, Jaque? Já anotou ali. Nesses 3 aqui, qualquer assunto eu trago, eu vou estar amparado aqui por mentes brilhantes. Desculpa, Fernando, você não poder falar tudo que você preparou, entendeu? Todo o teu estudo teológico aqui. E a gente se encontra, olha, compartilha, comente, quer fazer direito, entra aqui, pergunta, a gente vai estar com você, mas use isso aqui como bom exemplo, porque é possível, tá bom? E a gente se encontra no próximo Inverso. Valeu!